Boa noite! Estamos aí ao vivo, iniciando mais uma etapa da nossa jornada no Apocalipse. Hoje é o nosso vídeo número 34, 34º vídeo da jornada no Apocalipse. E hoje nós vamos seguir aí pelo capítulo 22 do livro do Apocalipse. Vamos do versículo 2 até o versículo de número 7. Então você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo. Vai chegando aí, vai colocando seu boa noite aí, faz como o Alan, a Renata, o Rogério, a Andresa. Então é muito bom a gente poder compartilhar esse tempo. Também quero registrar aqui boa noite e o carinho para aqueles que nos assistem, né, em um outro horário, né, que não ao vivo. Então tem uma galera nossa aí que a gente sabe que acompanha depois. O Guilherme, o Olívio, o Omar, a Geovângela, a Andréia. Então algumas pessoas aí que sempre falam comigo que acompanham, né, a jornada num outro horário, num horário alternativo, lá no canal da igreja no YouTube. Então, Deus possa abençoar a sua vida, você que tem aí seguido de uma forma fiel os nossos estudos. Bem, a gente sempre lembra que todos os vídeos da nossa série estão aí salvos, aqui na página da igreja no Facebook e também lá no canal da igreja no YouTube. Se você tiver alguma pergunta, vai postando aí que a gente tenta responder conforme as nossas possibilidades aí ao longo do estudo. Bem, queridos, então hoje o nosso trabalho aí é expor o capítulo 22, do versículo 5, do versículo 2 ao versículo 7, como a gente tem visto aí nessas últimas noites, né? O tamanho do nosso estudo tem reduzido porque a quantidade de informações a serem compartilhadas tem aumentado. Né? Então, são muitas informações para pouco tempo. Então, a gente tem reduzido aí esse recorte dos textos para poder dar tudo dentro aí de aproximadamente 1 hora de estudo. Então a gente está aí no capítulo 22, lembrando que desde o início, né, ali no capítulo 21, né, o Apocalipse está ocupado em descrever essa realidade após a vinda triunfante de Jesus, né, e o juízo final. São aí os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, essa descrição celestial que começa ali no versículo 1 do capítulo 21 e vai até o capítulo 22, verso 5. Então, a partir do versículo 6, nós teremos a conclusão, o início da conclusão do livro do Apocalipse. Os versículos 6 e 7, inclusive, eles funcionam, né, como efetivamente o término do livro. A gente tem aí todo um diálogo que essa parte final vai estabelecer com o capítulo 1. Então você tem o Apocalipse 22 conversando com o Apocalipse capítulo 1. Algumas coisas que já foram tratadas lá naqueles primeiros encontros vão ser repetidas aqui. Ao mesmo tempo, o texto ele vai estabelecer o que a gente chama de movimento retórico, né, porque ele vai dialogar com os seus leitores, né? Então o texto ele vai conversar com aquelas pessoas que estão lendo o texto, né? Vão ser apresentadas aí algumas exortações para a leitura do Apocalipse. Os versículos assim do versículo 6 ao 21, temos então essa conclusão literária do Apocalipse.
Aí chegando aí o pessoal aí, vai botando seu boa noite. A Simone chegou, o Sidney, Fabiana está aqui, Priscila também, Graça, né? A Fabiana também é uma dessas, né, que acompanha os nossos vídeos. Eu sei que está sempre acompanhando a gente num horário alternativo. Então, um abraço aí, Fabiana, Vladimir, Deus os abençoe. Bem, e naturalmente esse momento final do Apocalipse, ele vai conversar não só com o capítulo 1, mas com outras partes do livro e também com textos do Antigo Testamento, como é o feitio do Apocalipse. Então vai pegando a sua Bíblia aí, caneta na mão, seu bloquinho de notas e vamos embora aí. Roseli está chegando também na área aí e vamos seguir. Bem, nosso vídeo anterior nós tratamos do capítulo 21, do versículo 22 até o capítulo 22, versículo 1. Ali nós vimos falando dessa realidade da Nova Jerusalém, essa grandiosa cidade que desce dos céus, né? Que é como o Apocalipse descreve essa nova realidade que viveremos após a vinda triunfante de Jesus. A Nova Jerusalém é a nossa pátria. Não devemos esquecer isso, né? A Nova Jerusalém não é o fim. A Nova Jerusalém é o início da nossa verdadeira vida. Como disse alguém, né? Um determinado autor, a nossa vida que vivemos aqui, antes da morte, é um estágio para a verdadeira vida que viveremos lá. Né? Nós estamos, assim, nos preparando, ensaiando para experimentar a verdadeira vida. E essa realidade da Nova Jerusalém, ela envolve a transformação de todo o universo. De modo que o capítulo 21, ele começa dizendo que teremos novos céus e nova terra. Isto é, tudo que existe, visível, invisível, será transformado espiritualmente. Então, é importantíssimo você gravar isso na sua mente. A grande mudança que precisa existir na nossa vida e no universo não é física, não é na composição física da natureza, do mundo e do nosso corpo, mas é nas condições espirituais existentes nessa criação. Então, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais morte, o inferno, as forças malignas, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus que existe hoje será destruído. Então, esse é o panorama, essa é a realidade da Nova Jerusalém. Porque, observe, o grande diferencial é que o Criador vem morar na criação. Então, a grande informação, a grande notícia que nós recebemos no Apocalipse é que o próprio Criador, ele vem estabelecer a sua habitação dentro da criação. De modo que a Nova Jerusalém, ela é mais do que um lugar, é mais do que um lugar para onde a gente vai. Ela é uma dimensão, ela é uma nova realidade, onde Deus, na pessoa de Jesus, exaltado, vem habitar conosco. E nós, seus servos, viveremos com Ele. É a comunhão perfeita, porque teremos comunhão com Deus, teremos comunhão com o nosso próximo, teremos comunhão com nós mesmos e teremos comunhão com a natureza. É curioso, né, porque a gente percebe o ser humano, a humanidade, ela buscando esse equilíbrio, o equilíbrio emocional, o equilíbrio consigo mesmo, o equilíbrio com a natureza. E a Nova Jerusalém, a nova criação, é exatamente onde tudo existirá em equilíbrio. Então a presença de Deus na criação e a remoção do pecado e das consequências espirituais da queda, então essa presença de Deus, essa transformação do universo, elas são as condições necessárias
para haver no universo equilíbrio e harmonia, e do próprio ser humano com o universo e com Deus. Na Nova Jerusalém haverá um trono para Deus e para o Cordeiro, né? Assim aparece lá no capítulo 21. O versículo 1 do capítulo 22 afirma que há um rio que corre desse trono. É o rio da água da vida. Vimos que esse rio, ele representa a pessoa e a obra do Espírito Santo, formando uma imagem da Trindade Santíssima. Isto é, nós temos o trono de Deus, o trono do Filho de Deus, o Cordeiro, e o Espírito Santo que flui como um rio por toda a cidade. O versículo 2, que é o nosso, vai afirmar que dos dois lados, das duas margens do rio, existe uma árvore, a árvore da vida. Você certamente sabe, né, de que árvore nós estamos falando. Mas antes de explicar a árvore, observe que o texto vai dizer que essa árvore ela frutifica mensalmente. Ela dá fruto todos os meses e suas folhas servem para curar as nações. Bem, é uma árvore metafórica. Até porque, embora para Deus nada seja impossível, né? Não é fácil a gente imaginar uma única árvore que cresce dos dois lados de um rio. Tá? No mínimo teriam que ser duas árvores. Essa imagem da árvore aqui, essa metáfora da árvore aqui no capítulo 22 do Apocalipse, ela aponta para Gênesis e para Ezequiel. Em primeiro lugar, qualquer leitor da Bíblia, e certamente isso não passa despercebido para você, quando você ouve essa expressão árvore da vida, você lembra daquela cena primeira do Jardim do Éden. A Bíblia vai afirmar que ao criar o ser humano, Adão, Deus o colocou em um jardim, o Jardim do Éden. Veja você o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Então veja que coisa incrível, sensacional. As primeiras páginas da Bíblia, né, capítulo 2 de Gênesis, você vai encontrar a criação construída por Deus, onde havia um jardim, um rio e a árvore da vida. No último capítulo da Bíblia, você vai encontrar a nova criação construída por Deus, onde também existe um rio e novamente a árvore da vida. O que mudou então do Éden para a Nova Jerusalém? Há algumas mudanças significativas. Primeiro, lá nós tínhamos um jardim. Aqui nós temos uma cidade. Aqui na Nova Jerusalém só há a árvore da vida. Lá também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá havia serpente e tentação. Aqui a serpente já foi destruída e não haverá nem tentação nem pecado. Então, veja, a Nova Jerusalém não é meramente a repetição do Jardim do Éden. A Nova Jerusalém, ela é um retorno ao Jardim do Éden, mas ao mesmo tempo uma evolução, uma progressão em relação às condições primeiras do Jardim do Éden. O que nos leva, né, ao versículo 3, porque ele vai afirmar que na Nova Jerusalém não haverá maldição. Justamente a nova criação é a reversão da maldição que
foi colocada sobre Adão e Eva. Na Bíblia, a palavra maldição, ela tem a ver com o juízo de Deus, né? Ou a disciplina, né, que Deus coloca sobre aqueles que desobedecem à sua vontade. Então, maldição é a consequência espiritual da desobediência a Deus. Então, no imaginário popular, a palavra maldição ela ficou associada, né, a seres malignos, né, a realidades de coisas ocultas, de pessoas que fazem o mal a outras, mas no contexto da Bíblia, por exemplo, se você ler Deuteronômio, você vai ver que existem as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Então a maldição é algo que o próprio Deus coloca, né, como consequência para aqueles que desobedecem ou deixam de cumprir ou deixam de andar conforme que ele estabeleceu. Então maldição não é uma coisa que o diabo coloca para alguém. A gente está numa realidade de contrariedade à vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Dessa forma, Adão e Eva experimentaram a maldição. Porque eles ouviram a serpente, deixaram a árvore da vida e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vale a pena nós lermos Gênesis novamente. Abre aspas aí, Gênesis 3, diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, isto é, o caminho para a árvore da vida, o acesso à árvore da vida, desde a queda de Adão e Eva, ele foi bloqueado. Né? A partir de Gênesis, da Bíblia como um todo, nós vamos perceber, vamos identificar que a árvore da vida é uma árvore que simboliza a vida eterna, que a comunhão com Deus nos proporciona. Em certo sentido, Jesus é a nossa árvore da vida. Quando o Filho de Deus, veja você, se encarnou, morreu, ressuscitou, foi exaltado aos céus, novamente passamos a ter acesso à árvore da vida. Antes da morte, ao crer em Jesus, nós já experimentamos esse fruto da árvore da vida, porque nós já temos a vida eterna por meio de Jesus. A salvação que Deus tem para as nossas vidas, naturalmente não está literalmente em comer uma fruta, mas está em a gente se apropriar da vida que vem de Jesus. Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o Senhor, Jesus disse. Então, a partir da fé em Cristo, nós já temos a vida eterna. Contudo, só desfrutaremos da plenitude desse fruto em novos céus e nova terra. É como se a gente tivesse acesso à árvore da vida em Jesus, mas não ao jardim. Então, o que o Apocalipse ele quer mostrar para a gente é que em novos céus e nova terra acontecerá a reversão espiritual dessa realidade que reinou no universo desde Gênesis 3. Ok? Agora, o texto do versículo 2, ele também vai fazer referência a Ezequiel
47:12, onde Ezequiel tem aquela importante visão, grandiosa visão do templo que será reconstruído, renovado no final dos tempos, né? Nós já falamos aqui algumas vezes que essa visão de Daniel, lá do capítulo 37 até o capítulo 48, tudo aquilo ali, todas aquelas visões de Ezequiel, elas acabam sendo trabalhadas aqui nesse conjunto dos capítulos finais do Apocalipse. Bem, nessa visão de Ezequiel, o que Ezequiel vê? Havia um rio que saía do templo, que descia do templo. Agora raciocina, o templo, ele representa o lugar da manifestação da presença de Deus. Logo, esse rio que foi visto por Ezequiel é um rio que fluía do próprio Deus para a cidade. E aí a gente tem uma imagem exatamente como a que está aqui no Apocalipse. Veja o que Ezequiel 47:12 diz, abre aspas, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Ezequiel 47:12. Assim, veja você, o Apocalipse ele junta Gênesis com Ezequiel. A ideia de uma árvore que frutifica por 12 meses, tirada lá de Ezequiel 47, ela quer apontar para a realidade da abundância do fruto, em comparação com, digamos, as árvores dessa antiga criação, que é a que a gente vive, onde as árvores dão frutos apenas em suas estações, né? Existe aquela árvore da estação, aquele fruto da estação. Então a árvore da vida, ela frutificará o ano inteiro. O texto de Ezequiel vai dizer para a gente que as folhas da árvore da vida são remédio. Apocalipse diz para a gente que elas têm a finalidade de curar as nações. Aí você me pergunta assim, pastor, mas haverá doenças na nova criação? Para que digamos, uma árvore que cura, né? Por que o texto diz isso se nós não teremos doenças? Então vem aí uma informação bem bacana para você, né? Aperta o seu cinto aí, ajeita a cadeira, né? Não sai da sala nessa hora, porque provavelmente você vai ouvir alguma coisa diferente do que você já ouviu, né, ao longo da sua caminhada. Na Nova Jerusalém, não haverá doenças como temos aqui na velha criação. Certamente não haverá coronavírus, por exemplo, né? Agora, não é isso que eu quero dizer que vai mudar a sua vida não, tá? O ponto é que mesmo na nova criação, e esse é o ponto, não podemos esquecer que continuaremos sendo criaturas, que é algo assim completamente ignorado muitas vezes na exposição bíblica sobre o final dos tempos. A transformação escatológica não nos tornará seres divinos, seres espirituais. Continuaremos sendo criaturas físicas, com limitações físicas, que são pertinentes à nossa condição de criatura, como tinham Adão e o próprio Jesus. Então, você não mudará o patamar, né, quando chegar lá e se tornará um outro tipo de ser. Né? Nós somos seres humanos. Deus nos criou seres humanos. A salvação é para seres humanos.
e em novos céus e nova terra seremos seres humanos, transformados por Deus, redimidos pelo Cordeiro, sem pecados, mas seres humanos, porque o pecado não está na humanidade. Isso é um equívoco teológico. Tá? O pecado não está no ser humano. O pecado é uma realidade que invadiu a nossa condição de humanidade. Né? É diferente. Então aí você pode perguntar assim, poxa, mas então o que vai mudar? Bem, mudará que teremos pleno acesso à saúde, que flui através do rio da água da vida. Beberemos da água da vida. Comeremos dos frutos e das folhas da árvore da vida. Ou seja, viveremos a vida que Adão poderia ter, mas não teve. E melhor, por quê? Porque Adão só tinha um jardim. Nós teremos uma cidade. E sem nenhuma serpente para ficar atazanando o nosso juízo. A nossa saúde não dependerá nem de SUS, nem de plano de saúde, mas da vida que vem do trono da graça de Deus. Então veja, a Roseli coloca aí, né? Mas não haverá choro, ranger de dentes. Então, você está falando de sofrimento, você não está falando de necessidade. Tá? Veja que um dos maiores prazeres que nós temos no ser humano, na vida humana, é você ter a satisfação de necessidades. Então, o problema não é a gente ter necessidade. O problema é a gente não ter necessidades, ou melhor, termos necessidades que não são satisfeitas. Então, a abundância da nova criação é que nós continuaremos ter necessidades enquanto criaturas e, ao mesmo tempo, teremos plenitude de condições para satisfazer estas necessidades, com o livre acesso à árvore da vida e ao rio da água da vida. Então, o problema não é ter necessidade. Tá? Ter necessidade é uma condição inerente a essa realidade de criaturas. Tá? Agora, o problema é a gente sofrer por conta da privação de necessidade. Então, por exemplo, quando você sofre de saudade, você sofre a privação da presença de alguém. A pessoa que sofre por fome é a privação da comida. Né? Ou e por aí vai, né? Uma série de privações que a gente experimenta nesse mundo e nessa realidade. Então, isso será mudado. Né? Nós teremos as necessidades reais da condição da criatura e, ao mesmo tempo, a condição da provisão dessas necessidades. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente entender, né? A gente perceber exatamente o que a Bíblia diz sobre humanidade. Né? Então, a gente não vai virar anjo. A expectativa bíblica não é que, quando Jesus voltar, viraremos anjos, querubins ou serafins. Continuaremos sendo humanos, feitos à imagem de Deus. E glória a Deus por isso. Então, não há miséria em ser humano. Ao contrário, porque apenas a condição humana, note bem isso, apenas o humano traz a imagem e semelhança de Deus. Então veja que maravilha. Né? O Filho de Deus não se tornou anjo, não se tornou querubim, não se tornou serafim. O Filho de Deus tornou-se ser humano. Então há uma série de pontos interessantes a partir disso. Mas acho que basta apenas dar a sinalização hoje. Né? Aí você depois, se tiver mais dúvidas, a gente marca uma hora lá no gabinete, a gente troca uma ideia sobre o assunto. Deu para entender? Deu uma visão geral? Então vamos seguir. O versículo 3, justamente, vai chegar para a gente aí a informação de que na Nova Jerusalém teremos aí o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Né? Observe quantas vezes ao longo do capítulo 21 e 22 o texto vai nos chamando a atenção para essa característica.
a presença de Deus e a presença do Cordeiro nessa nova criação. Então, o grande aspecto, a grande característica, né, da nova criação é justamente essa presença de Deus e do Cordeiro conosco. Tá? Então, os versículos 3, 22, 23 do capítulo 21, depois o versículo 22, 1, 22, 3, todos eles, né, trazem essa realidade da presença de Deus e do Cordeiro nessa nova criação. O versículo 3 afirma que lá os servos de Deus também lhe prestarão culto. Tá? Como já falamos outras vezes, o Apocalipse ele se esforça para mostrar que existe um elemento de continuidade entre a igreja que está aqui na terra, a igreja que está com Cristo no céu e a igreja que viverá a eternidade com o Senhor na nova criação. Então a gente acabou de ver aí essa questão do humano, né, que é um elemento de continuidade. Né? A Roseli coloca ali, né, humanos, mas em corpo glorificado. Pois então, Roseli, esse é o ponto. Né? O que é um corpo glorificado? Ele ser glorificado não significa que ele deixou de ser corpo, significa que ele deixou de ser pecaminoso. O glorificado diz respeito apenas à realidade espiritual, não física. Né? O problema, e é um problema que vem de séculos dentro da teologia cristã, é que a gente associa pecado à matéria. Né? A gente associa pecado ao físico. E aí a gente precisa, né, defender uma espiritualidade, né, sem físico. Só que essa não é a espiritualidade bíblica. Né? Nunca foi a esperança bíblica, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Tá? Repito, basta olhar o paradigma de Jesus, tá? Tanto durante a sua caminhada aqui na terra, quanto após a ressurreição. Mas voltando para cá. Tá? Então, há uma continuidade entre a igreja que está aqui na terra, lutando, militando, com a igreja que já está no céu, né, com Cristo, e a igreja que viverá a eternidade da nova criação. E qual é esse elemento de continuidade? É o culto, a adoração. Então, a igreja que está nos céus agora está adorando. A igreja que viverá na presença do trono de Deus e do Cordeiro, ela estará adorando. E qual é o papel da igreja agora? E aí vem o elemento de exortação. O que a gente tem que fazer? Adorar. Tá? Quando nós estamos reunidos como igreja, agora, aqui, hoje, né, adorando a Deus e ao Filho de Deus, o nosso Salvador, nós estamos unidos ao que os salvos estão fazendo diante do Senhor nos céus. Estamos vivendo antecipadamente aquilo que faremos em novos céus e nova terra. É algo que eu gosto sempre de enfatizar. O culto é uma espécie de aperitivo dos céus. Né? Então, quando a gente celebra, né, como a gente celebra a ceia do Senhor, né, a gente está celebrando essa festa, esse banquete, né, que é o banquete que antecipa essa realidade espiritual eterna. Quem gosta de culto se deliciará nos céus. Não quer dizer, naturalmente, né, como dizem alguns, que a gente vai ficar cantando o tempo todo. Né? Então, senão ao invés de fazer novos céus e nova terra, né, Deus apenas traria um grande coral, né, ou uma grande orquestra. Então, não seremos uma banda de música celestial. Seremos habitantes de uma nova criação, transformada por Deus, onde adorar a Deus será algo natural, parte da nossa rotina, e ao mesmo tempo servir a Deus, desfrutando da própria criação de Deus, conforme o plano de Deus original para Adão. E aqui, queridos, há um versículo grandioso, né, um clímax, digamos assim, em toda essa narrativa, que é quando ele diz: e verão a sua face. Né?
Olha que coisa importante esse texto, né? O texto diz que na Nova Jerusalém, ao trono de Deus, ao trono do Cordeiro, né, os seus servos o servirão, né, o adorarão e verão a sua face. Bem, aqui há vários textos bíblicos que entram em consideração que a gente deve refletir, tá? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então veja, quando ele se manifestar, diz 1 João, o veremos como ele é, porque seremos semelhantes a ele. Então, existe aí uma transformação espiritual que precisa acontecer na nossa vida, e aí eu repito, transformação espiritual, não necessariamente física, né? Que vem acompanhada com a promessa de que essa transformação espiritual nos capacitará para vermos o Senhor. Essa mesma ideia aparece lá em Paulo, 1 Coríntios 13, versículo 12, quando ele diz que agora nós vemos em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E certamente as palavras do próprio Jesus, lá em Mateus, quando ele diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem, e aí a gente precisa também fazer uma reflexão teológica, porque a ideia de ver Deus é uma ideia teologicamente complexa. Por quê? Porque, pense, Deus é um ser infinito. Deus é um ser onipresente. Deus é um ser invisível. Então Deus não está em um lugar. De modo que nenhuma criatura, repito, nenhuma criatura tem condições de ver Deus no sentido que nós usamos quando a gente afirma que alguém viu alguém. Então, se eu digo aqui, olha, eu estou vendo a Tânia chegou aí, está com a gente aqui. Então, o pastor Jackson viu a Tânia. Então, essa frase, né, o sentido dessa frase, eu não posso aplicar para Deus, porque os meus olhos não têm capacidade de abranger, né, essa imensidão que é o divino. E assim a gente, então, esse verão a Deus aqui, ou verão a face de Deus, tem duas possibilidades. Uma, veremos Deus na pessoa de Jesus, porque não podemos esquecer que Jesus é 100% Deus. Então a gente muitas vezes esquece esse detalhe, né? Jesus não é um amigo de Deus. Jesus é o próprio Deus, né? Então, aí a gente lembra do Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, que diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho de Deus, unigênito, que está junto do Pai, o revelou. Ok? Então, como é que a gente vê Deus? Por meio da revelação de Jesus. Então, essa é uma possibilidade. O mesmo Jesus que se manifestou aqui na terra, ele voltará em glória e nós o veremos como ele é. Agora, há uma outra possibilidade de interpretação, porque de alguma forma a presença de Deus se manifestará de maneira visível
na nova criação, que é o que a teologia costuma chamar de teofania. Isto é, ver a face de Deus é ver a sua glória, a manifestação visível da sua presença. Seria como alguém, imagine você, vai numa praia e diz assim, olha, eu estou vendo o Oceano Atlântico. Ora, de um lado, de fato, ela está vendo o Oceano Atlântico, porque aquelas águas fazem parte do Oceano Atlântico. Mas, em contrapartida, ela está vendo apenas uma pequena parte, né? Uma parte ali muito pequenina do oceano, mas que é o que é possível para ela contemplar. Os olhos dela, os olhos de um único ser humano, não conseguem contemplar, né, o Oceano Atlântico todo num único olhar. Então, isso é importante quando a gente pensa nesse ver Deus, né? Agora, por outro lado, veja você que e aí, aspas, né? Esse pouco que veremos de Deus já será muitíssimo, né? Paradoxalmente, o pouco dessa visão, essa pequena parte, ela será algo espetacular, né? Infinitamente mais do que eu e você possamos imaginar. Só para você ter uma ideia bíblica, né, do que está acontecendo aqui, veja que em comparação, Êxodo 33 vai mostrar que Moisés pediu para ver a face de Deus. Olha como é que esse texto está construído e como há uma conversa do Apocalipse 22 com Êxodo 33. Abre aspas aqui para Êxodo 33. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, disse o Senhor, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Prossegue o Senhor. Há aqui um lugar onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. A minha face, porém, ninguém verá. Então veja, Moisés, o grande Moisés, pediu para ver Deus. Deus deu a ele uma visão da glória dele, comparada às suas costas. A gente terá a possibilidade de ver a face, isto é, a manifestação da glória de Deus na sua própria face. Tá? Já é algo assim, maior do que eu e você podemos processar com a nossa mente limitada. Segue aí. O texto vai afirmar que o nome do Senhor estará registrado sobre as frontes, isto é, sobre a testa dos redimidos. Essa ideia do nome escrito na testa, ela já apareceu algumas vezes, indicando que eles, ou seja, os salvos, trazem essa marca de serem propriedade espiritual do Senhor. O nome do Senhor escrito na testa faz uma antítese com a marca da besta que os seguidores do anticristo traziam, né? A gente tem aqui marcas espirituais. Tanto a marca da besta é uma marca espiritual, né? É uma marca que vem oculta no coração, aquele coração que não se rende ao Senhor, mas se prostra diante da imagem do anticristo, ao mesmo tempo a marca do Senhor na nossa vida, que tem a ver com um selo. A gente viu lá no Apocalipse 7 que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, o selo da graça, o selo da presença do Espírito em nossas vidas. Também há uma relação aqui
com a figura do sumo sacerdote, que no Antigo Testamento trazia escrito na testa a seguinte expressão: santidade ao Senhor, lá em Êxodo 24. De modo que nós somos sacerdotes do Senhor, né? Lá no capítulo 1, o texto vai dizer, Apocalipse vai dizer, que pelo sangue de Jesus, pelo seu sangue derramado, Jesus comprou para Deus servos de todas as tribos, povos e nações, e nos constituiu sacerdotes para o Deus Altíssimo. Então, nós somos sacerdotes, de modo que nós trazemos essa marca espiritual de povo de propriedade exclusiva de Deus. Também entra em consideração aqui o capítulo 3, a promessa feita à igreja de Filadélfia, que diz lá, abre aspas, né? Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então veja, a promessa aos vencedores, né, é que eles sejam coluna no santuário do meu Deus, e aí essa ideia de coluna é a ideia de um lugar seguro, e a ideia do santuário é a ideia da própria Nova Jerusalém, que é o próprio templo, porque Deus é o templo. E diz o texto que ele escreverá o nome, né, nesses que seguem fiéis com o Senhor, serão escritos neles, Jesus promete, que vai escrever neles o nome de Deus, o nome da cidade, da Nova Jerusalém, como cidadãos marcados dessa cidade, e o próprio nome de Jesus. Então, tem toda essa relação com o que está aqui no capítulo 22. E para fechar essa parte, né, essa primeira parte aí do capítulo 22, não pode passar despercebido que o conjunto dos versículos 3 a 5 recupera o capítulo 7 do Apocalipse, como eu já indiquei, né? Porque o capítulo 7 ele está, a partir do versículo 9, narrando de forma antecipada exatamente essa realidade da vinda de Jesus, né? E o que está aqui nos capítulos 21 e 22. Tanto lá quanto cá, nós teremos essa realidade do mundo a partir da vinda triunfante de Jesus. Só para não passar batido, veja aí, abre aspas para o capítulo 7. Por isso, diz o texto, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e de noite em seu santuário. Exatamente o que está aqui. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol, nem um calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor e os guiará às fontes de água da vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, essa realidade lá do Apocalipse 7, do 15 ao 17. Essa que é algo que a gente já trabalhou aqui outras vezes, que é a ideia de que o Apocalipse ele descreve o mesmo tema, né, o tema da vinda de Jesus, diversas vezes ao longo do livro, né, que é a estratégia da recapitulação. Ele pega uma ideia, recapitula aquela ideia, e cada vez que ele reapresenta, ele inclui novos aspectos daquela realidade. Bem, e para terminar a nossa conversa de hoje, nós vamos aí aos versículos 6 e 7, né, do capítulo 22, porque esses versículos, como nós já dissemos, fazem a transição da descrição da Nova Jerusalém para a conclusão do livro. Na verdade, os dois versículos 6 e 7, eles já funcionam como uma espécie de conclusão. De modo que poderíamos chamar os versículos 8 a 21
uma espécie de apêndice, né? Isto é, eles expandem a conclusão já estabelecida aí nos versículos 6 e 7. Bem, vamos lá então. Tá firme aí? Botou aí o seu boa noite. Né? A Roseli botou agora, está excelente, né? Tá excelente desde o início, né, Roseli? Pelo amor de Deus, né? Então, tá maravilhoso. Veja, novamente é reafirmado que as palavras que são ditas na mensagem, elas são fiéis e verdadeiras. Exatamente. Né? Essa mesma expressão, ela foi usada lá no capítulo 21, versículo 5, e também foi a expressão usada para designar a pessoa de Jesus no capítulo 19, verso 11, né? O cavaleiro que era chamado de fiel e verdadeiro. O texto vai dizer que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque o Senhor, que inspira os profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer. Note essa rede de comunicação espiritual que existe aqui, né? Primeiro, Deus envia um anjo para dar visões. Segundo, ele inspira os profetas. Terceiro, eles mostram aos seus servos. Então você tem Deus inspirando, né? Deus enviando profetas, Deus enviando anjos, Deus inspirando profetas e os profetas encaminhando a mensagem aos servos. Nós somos os servos que recebemos a mensagem inspirada. Essa inspiração ela acontece por meio da ação do Espírito e também pode ser intermediada por meio de anjos, né? Como aqui no Apocalipse. Versículo 6, ele retoma exatamente, veja você, o que nós encontramos nas primeiras palavras do Apocalipse. Olha que bacana, né? Versículo 1 do Apocalipse, ele diz assim, primeira frase do livro: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, observe bem, lá como aqui, temos quem é o autor da mensagem, quem é, digamos, o produtor do conteúdo, Deus. Quem são os intermediários? O anjo que comunica para João. Quem são os destinatários? São os servos. Qual é a mensagem? As coisas que em breve devem acontecer. Então, esses 4 elementos, eles aparecem tanto no versículo 1, quanto aqui no capítulo 22, verso 6. É uma estratégia literária, já muito usada na antiguidade, de você, chegando ao final de um texto, recuperar as frases iniciais para indicar aos leitores e ouvintes que o livro estava acabando, que o conteúdo estava chegando ao final. Lembre que naquela época ainda não havia sumário, não havia os textos não eram divididos em capítulos, né, como a gente tem hoje, né, e é muito fácil visualmente você saber onde é o final de um livro. A gente precisa também enfrentar o sentido dessa expressão, as coisas que em breve devem acontecer. Tá? Tanto no versículo 1 quanto no 22,6, né, essa expressão ela pode envolver 2 aspectos. As coisas que espiritualmente já começaram a acontecer, e aí, nesse sentido, esse em breve indica a abertura de um processo espiritual histórico, ou seja, o conteúdo do livro, do Apocalipse, que está sendo revelado para João, ele descreve toda a história espiritual do mundo até a vinda de Jesus, tá? Começando na época de João, ou do ponto de vista da história da salvação de Deus no mundo, que o conteúdo do livro ele tratará dos últimos acontecimentos espiritualmente significativos da história.
Em outras palavras, depois de Jesus e do Pentecostes, o próximo grande evento é tudo aquilo que estará relacionado à vinda de Jesus, os acontecimentos concomitantes à chegada triunfante de Jesus Cristo, né, para trazer juízo e trazer salvação. Então, esse em breve acontecer, ele pode tanto apontar para a revelação de algo que já está acontecendo, já está se desenrolando, quando a gente viu lá as sequências, né, dos selos, das trombetas, dos cálices, né, a gente apontou nessa direção, e também com uma ênfase para os eventos ao redor ali relacionados, interconectados com a vinda de Jesus. Então o sentido não é predominantemente cronológico, né? Mas ele é um sentido, ele aponta para a ideia de conteúdo que vai se abrindo nesse processo de revelação. O versículo 7, ele vai pegar o gancho desse em breve para Jesus dizer assim: eis que venho em breve. Esse é o refrão dessa última parte, né? Além daqui do versículo 7, vai aparecer no 12 e depois no 20, aqui no capítulo 22. A perspectiva do livro do Apocalipse é gerar nos leitores um efeito de preparação. Lembrando, né, que o Apocalipse ele foi escrito para cristãos, para leitores cristãos. De modo que a frase, ela lembra a ênfase do próprio Jesus nos evangelhos, de que ele viria como um ladrão e que deveríamos estar prontos. Então essa ideia da vinda repentina, né? Isto é, independentemente da cronologia, ou seja, do quando Jesus virá, né, existe um aspecto temporal de eu estar pronto como se ele viesse hoje. Né? Jesus ele pode vir amanhã, ele pode vir daqui semana que vem, ele pode vir essa noite, né? A gente pode vir daqui a alguns minutos, alguns segundos. Então, a pergunta é: eu estou espiritualmente pronto para esse encontro? É uma pergunta que o texto dirige ao leitor cristão. E por fim, nessa mesma toada, o versículo 7 ele traz uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que observam as profecias, as palavras da profecia deste livro. Novamente, temos um eco do capítulo 1, porque lá no versículo 3, capítulo 1, verso 3, Apocalipse diz assim: bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. Felizes, né? Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, a ênfase aqui é no guardar, né? Lá falava do ler, do ouvir e do guardar. Aqui no 22, versículo 7, a ênfase apenas está no guardar. Isso é importante. Por quê? Estamos aí na conclusão do livro e o propósito do Apocalipse é mostrar para a gente que o seu conteúdo não é meramente informativo, né? O objetivo do Apocalipse não é nos dar um desenho sobre as coisas do fim, né? Não é você saber datas, curiosidades sobre como será isso, como será aquilo. A bem-aventurança está em guardar o que na profecia está escrito. Não é descobrir coisas ocultas, segredos, né, escondidos em números, em figuras, em imagens. Existe uma mensagem que precisa ser colocada em prática. Né? O guardar, né, o sentido aqui de guardar é o sentido que vem lá do Antigo Testamento. Né? Como é que a gente deve guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor? O que isso quer dizer? Não é esconder a palavra, é colocá-la em prática.
Esse é o sentido, né? Então, guardar as palavras da profecia é manter a obediência ao Senhor a despeito das perseguições. É manter a fidelidade ao testemunho de Jesus no meio dessa Babilônia podre, impura, maligna e opressora. É não se contaminar nesse grande mercado religioso e idólatra, pecaminoso, nessa grande feira do anticristo que é a nossa sociedade. É manter a esperança nas promessas do Senhor, apesar da crueldade desse mundo. É manter a adoração e o compromisso com o reino, com o Rei dos Reis, e a comunhão com o povo do Rei, que é a igreja. Então, o Apocalipse ele quer manter o nosso coração conectado, firme nessa realidade, porque a despeito da gente compreender as complexas realidades do final dos tempos, Jesus pode vir hoje e eu preciso estar pronto. Estar pronto não é estar em um estado de perfeição, é estar espiritualmente comprometido com Jesus, com a sua palavra, com o seu reino. Amém, irmãos? Bênção. Muito bem, glória a Deus. Já são 9h04. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Estamos aí nessa reta final. Hoje tivemos aí coisas bem interessantes para tratar, né? Tivemos a oportunidade de aprendermos, né? Realidades bem significativas, coisas que animam o meu coração particularmente, espero que anime o seu, porque eu tenho o desejo, né? Trago no meu coração esse sonho, né, de poder vislumbrar, né, a gloriosa realidade do estado da Nova Jerusalém. Né? Espero que você também traga esse sonho e essa expectativa no seu coração. Coloca aí o seu boa noite, vamos fazer a nossa chamada agora no final aí. Você que está acompanhando a gente, que ainda não colocou o seu boa noite aí. Então a gente registra a nossa gratidão a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, o Alan, a Renata, o Rogério, a Andresa, a Ana Paula, Sidney, Graça, Priscila, Simone Leal, Sidney, Fabiana, Roseli, o Omar, o Rafael, grande Rafael, um abração, meu amigo. Quanto tempo, hein? Renata Capela, né? Já outra Renata. Vilma, abração Vilma, Tânia, o nosso querido Carlos Magno, Denise. Hoje foi rodada dupla, né, Denise? O Carlos, da Roseli, a nossa irmã Dilza, a nossa irmã Iracema, está com a gente aí. Acho que já falei da Priscila também, esteve com a gente mais cedo também em outra transmissão. Luiz Ângelo chegou aí com a gente, Deus abençoe, Luiz Ângelo. A Raquel, bom tê-la aqui com a gente, Raquel, um grande abraço. A Tânia, também, Deus abençoe, Tânia. Deusa, uma boa noite, Deusa, que bom tê-la aqui com a gente. O Marcos aí, da Thaís, Marcos e Thaís, né? Grande abraço, Marcos. E é isso aí, gente. Deus abençoe, boa noite. Segunda-feira vamos aí para o versículo 8. Será que a gente termina o Apocalipse semana que vem? Provavelmente, com a graça de Deus, semana que vem será a nossa última semana do Apocalipse, né? Se Deus assim nos der graça e não estivermos antes na Nova Jerusalém. Se estivermos lá, todas as nossas perguntas serão respondidas para a graça. Então, gente, Deus abençoe. Boa noite.